Olha! Seu palato tá apurado hoje? Depende do dia. Depende do dia. Hoje a gente pediu um yakisoba de filé mignon, que é o macarrão específico que faz yakisoba, e ele fica com esse molho, assim, bem grudento. Tem vários vegetais aqui, então tem brócolis, couve-flor, tem repolho branco e tem cebola também. Tem um pouco de cenoura no conjunto aqui. E esse molhinho, ele tem duas características, digamos assim, antagônicas para harmonização com o vinho. Essas características antagônicas são doce e salgado na mesma preparação. Então, assim, você realmente percebe que a caramelização é como se fosse uma caramelização de todos esses componentes, tanto que a cebola fica até, tá vendo? Bem douradinha, e tem realmente um meladinho grudado nos ingredientes. Então, só que aqui também vai shoyu, que é super salgado. Então, são duas características que, de um lado, o doce causa no vinho uma característica, por exemplo, de diminuir o corpo do vinho, diminuir a fruta ou o doce. E o sal, bem assim, diferente ao contrário, ele aumenta o corpo e a fruta desse vinho. Só que aí a gente tá com dois vinhos hoje, os vinhos do concurso, que são dois Sauvignon Blancs, porém muito diferentes em sabor. Então nós vamos experimentar os dois vinhos. Como eles têm características muito distintas, esse daqui é um Sauvignon Blanc, que tem uma acidez média, uma doçura zero, ou seja, ele é seco, completamente seco, e tem aromas bastante frutados, de frutas um pouco mais frescas, comparado com este aqui, que é da vinícola Quinta da Figueira, em parceria com a Suzin, do enólogo Rogério. Esse daqui é o Garapudu, que também é um Sauvignon Blanc, ele chama amarelo porque ele tem a característica de um vinho pro lado do laranja. Então vamos colocar primeiro esse aqui, que é mais leve. Uma outra característica desse vinho aqui é que ele tem um residual de açúcar bem considerável. Eu diria que ele é meio seco. Meio seco significa que tem uma quantidade de açúcar residual que é perceptível. Então, primeiro experimentando um pouquinho do yakisoba. Então, a minha percepção é de que, como a gente tem duas características que produzem efeitos antagônicos no vinho, é possível que alguns se encontrem mais gostando de um e outros se encontrem mais gostando do outro vinho. Porque o que importa é o que acontece com o efeito disso. E aí você decide o que você prefere. Esse é um vinho aqui que não tem dulçor. Na hora que a gente experimentou com algo que tem um pouco de doce e um pouco de sal, a tendência é de você sentir esse vinho aqui um pouco com menos corpo. Então, como é um vinho que tem um corpo médio, ele vai ficar com uma impressão de mais fresco. O que é bom para algumas pessoas que preferem o vinho mais leve, uma sensação de corpo mais leve e uma sensação talvez maior frescor, porque nesse caso aqui eu não achei que a fruta diminuiu tanto, porque as mesmas características aqui de sabores, experimentar com vinho laranja. Olha a cor desse vinho. Dá pra ver essa cor mais pro laranjinha, bem leve. Já esse vinho, que tem um dulçor, e a tendência é diminuir esse dulçor, diminui o que pra mim fica melhor o vinho. Porque ele é tão aromático que algumas pessoas podem considerar um pouco até enjoativo. Ele tem muitas frutas que estão bem mais pro lado do maduros e passados, não passados de velhos, mas bem maduros pro sentido de mel, para mim bastante flor de laranjeira. É agradável diminuir essa doçura um pouco. Porém,
não é suficiente, ele tinha que ser menos doce. Para ser equilibrado com esse prato, tinha que ser ainda menos doce do que isso. Em termos de dulçor, eu ficaria com um vinho entre eles, é um vinho branco, amarelo limão de cor, mais ou menos, uma acidez média, um corpo médio, o álcool também é médio, tem 11,8, ele é médio, mas menos, digamos assim, médio menos. Muito sabor e aroma de maracujá doce, uma lichia, mamão papaya, maravilhoso, realmente muito gostoso esse vinho. E de doçura, no caso, ele é seco. Garapuvu amarelo, Sauvignon Blanc, ambos Sauvignon Blancs. Esse aqui já um vinho bem diferente. A forma de produzir ele também tem métodos de produção que são um pouquinho diferentes dos brancos normais. Esse aqui, por exemplo, foi colhido já mais maduro, então a Sauvignon Blanc foi deixada até uma maturação que é chamada de estendida, então ela acumula mais açúcar, o que depois esse açúcar vira mais álcool e por isso esse daqui tem 14% de álcool. Porém, você não percebe, o álcool está extremamente integrado. Claro, o açúcar residual que ainda tem no vinho esconde um pouquinho também esse álcool, porque tá tudo bem integrado aqui. Mas esse vinho aqui tem uma característica mais de casca de laranja, para mim tem damasco, mel. Tem outras características nele também. Por exemplo, passou por barrica esse vinho, pouco tempo, só 3 meses, e de segundo uso. Então, por isso você não percebe tanto aromas específicos de barrica, tipo baunilha, coco ou tostados, algum tostado nesse vinho. Bom, é isso. Se você tem um prato que tem características doces e salgadas bem marcadas, você pode apostar em vinhos ou levemente doces ou vinhos com nível de corpo médio, que você vai sentir uma diminuição desse corpo e se você gostar, tá tudo bem. Valeu então, até a próxima harmonização.